Pessoal, boa tarde. Mais uma sexta que nós estamos juntos. O estranho é que eu tô de máscara, não, que eu tô na escola, beleza? Aí tá assim, mas vamos desenrolar. Nossa aula 4 da eletiva Timbres Desconexos. A professora Marina e eu, a gente vai trabalhar com vocês hoje alguns conceitos ligados com a evolução do cinema, da filmagem e de fotografia também. Tá? Então a gente vai trocar uma ideia aqui, vai passar alguns vídeos. Vocês já vão dando uma olhada, já vão vendo como essa evolução hoje é nítida, praticamente, e como ela facilita nas produções que nós temos. De boa? Estou deixando aqui, agradecendo a presença de vocês. E seja bem-vinda aí a Júlia e a Ana, que não haviam participado antes. É nós, estamos juntos aí. Vamos aí que a letiva está da hora. A gente está produzindo. Pessoal, vou começar aqui trocando uma ideia com vocês sobre evolução do cinema. Vocês lembram aí, quem assistiu as últimas aulas, mais ou menos que década que começou o cinema praticamente? Vocês lembram? Caiane, Alice. Não, lembro não. Não lembra, não? Algumas de vocês lembram? Não. Ó, então é o seguinte, o cinema ele vai virar realmente uma péssima ferramenta cultural a partir da... Ah, você não entendeu? Tá cortando para você, Catherine? Você não tá conseguindo ouvir? Então, vou voltar de novo. Então, a minha pergunta foi quando começou realmente o cinema, quando ele foi exposto para o pessoal. Eu já vou adiantar, ele foi feito mais ou menos na década de 1900, tá? 1900. Ou seja, já tem praticamente 121 anos que o cinema está presente como uma arte. Eu quero falar um pouco sobre a época histórica que a gente está vivendo nessa fase, tá? Sim, eu vou ser um pouco chatão da história, tá? Vou colocar, mas acontece que vocês já estudaram, beleza? Essa época histórica, principalmente aí nos Estados Unidos e na Europa, ela se chama de Belle Époque, tá? É um conceito de tempo, temporal, e o Belle Époque é uma época de extrema exaltação da cultura. O que está acontecendo, cara? É uma fase meio complicada, meio conturbada, porque é um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Só que é uma época que já está tendo a segunda revolução industrial, então a fase tecnológica está sendo extremamente grande, está rolando muita coisa. E essa produção tecnológica também vai entrar no meio das artes. Essa Belle Époque fala sobre a questão de viver a vida, deixar viver. Eles tratam até uma questão chamada hedonismo, sabe? De total liberdade para os conceitos artísticos. Tem um break aí um pouco com a questão religiosa, mas eles vão conseguir transportar isso para questões artísticas. Então, vão ter vários investimentos ligados com essa questão da arte. E a arte vai sair do teatro e vai justamente pegar a questão cinematográfica. Então, tudo que a gente vai ver, que a gente comentou na primeira aula, e a gente vai trazer um pouco de novo, é que esse cinema, ele era um teatro gravado, praticamente. É um teatro que foi tirada várias fotografias, coladas essas fotografias uma na outra, é o frame, praticamente, onde a gente coloca uma foto na outra, colocou-se um tempo nele, e todas as... eu vou deixar um spoiler para vocês, toda a produção cinematográfica dessa época tem a mesma duração, tem o mesmo tempo. Tipo, todo filme tinha o mesmo tempo, praticamente. Vou chutar, todos eles tinham 1h20, praticamente. Eu tinha 40 minutos, todos. Que era o que você conseguia encaixar de frame, de fotos. E essa colagem, e era muito teatral. A professora Marina vai colocar um vídeo aí para vocês, para a gente enxergar um pouco dessa evolução. E eu quero que vocês treinem o olhar por uma coisa. Reparem, quando o cara for mostrar o vídeo das produções de 1900 até 1950, o posicionamento da câmera. Reparem na câmera que vai estar filmando o que vai ser passado. Presta atenção no que ele fala, mas repara na câmera. Ele vai mostrar alguns filmes antigos para vocês. E eu vou fazer uma pergunta depois sobre a câmera, sobre como foi filmado. Fechado? Firmeza, gente? Então vamos lá, estou na caixa. No passado, clica nesse botão gigante aqui embaixo, meu filho. Eu tô falando sério. Dá para ouvir?
Dá. Só olho no olho aqui, ó. Você tem que escrever. Por que você tem que escrever no canal? Pelo simples motivo que toda vez que sair um vídeo, você recebe uma notificação no seu e-mail, no seu celular. E além de tudo, isso me ajuda muito a dominar o universo, né? E o mundo e todas essas coisas. E isso é bom, eu gostaria. Se vocês puderem, né? Se vocês puderem contribuir com a caixinha de like do Nerd Show também, seria uma boa, hein? Cada like depositado aqui vai salvar os animais do Pacífico Sul, né? A anta gorda da Jamaica, que chama. É um animal que tá em extinção, né? Odeio youtuber chorão. Olha, chega de caixinha, chega de like, chega de tal, porque a gente tem que fazer um vídeo, né? O vídeo aqui tá esperando e a gente tem que começar a falar sobre o cinema. Então, vambora. Acho que a primeira lembrança. Então, quando a gente começa a pensar em cinema, a gente sempre pensa no quê? No cinema mudo, né? E a partir de 1900 foi que começou essa prática que a gente lembra com carinho, né? Mas nessa época não era o que nem hoje, que cada filme tinha um tamanho, não, entendeu? Você podia ver o Titanic com 2 fitas VHS, ou podia ser aquele filminho rápido da sessão da tarde. Todos os filmes tinham a mesma duração. E foi aí que foi lançado um conceito bem antigo, né? Porque você lembra que os filmes em preto e branco, normalmente eles têm uma tela de texto e uma ação. Uma tela de texto e uma ação. Então esse foi o primeiro conceito de legendas, né? E mesmo nessa época o pessoal trocava essas legendas de acordo com o país e a língua que o pessoal falava. E a grande indústria cinematográfica do mundo, claro que você sabe que é nos Estados Unidos, né? Só que nessa época a maioria dos filmes eram feitos em Nova York, né? Hollywood vem lá pra frente. Mas só que nessa década também já começaram alguns conceitos que você tá acostumado bem até hoje, até porque você assiste um tanto de canal no YouTube, né? E tudo isso graças a um carinha que chamava Georges Méliès. Por quê, né? Mesmo bem antigamente, o Jorginho já tinha um conceito, uma visão além do alcance. Então ele era um Thundercat. Por quê? Ele pensou assim, e se a gente fizesse, sei lá, a gente conseguia fazer alguns truques de imagem de câmera pra parecer alguma coisa, né? Como se fossem uns efeitos especiais. Ele que teve essa primeira visão de efeito, né? Teve a visão também de stop motion, que se você não sabe o que é stop motion, são várias fotos que juntas formam um pedaço de animação, né? Tem alguns filmes famosos que você deve saber sobre isso, por exemplo, A Fuga das Galinhas, que usa essa técnica do stop motion, só que hoje em dia. Um exemplo bem famoso de stop motion bem antigo, só pra você ter uma ideia, que não necessariamente é dessa época, é o primeiro King Kong. Todo aquele negócio bem... parecia que tava tendo um stream leak doido lá. Além de transição de imagem, né? Ô Douglas, faz uma transição aí pro pessoal ver o que é, né? Eu estou assim, só que vai esvanecendo e eu apareço assim. Isso que é a transição de imagem. E um exemplo perfeito que a gente tá falando aqui é um filme de 1902, que é bem famoso, você já deve ter visto a carinha da lua, né? Que é Le Voyage de la Lune, que é inspirado nas viagens fantásticas lá do tal Júlio Verne, né? Que vocês devem saber sobre o viagem ao centro da Terra e as 1.007 léguas submarinas. E o engraçado é que o Georges Méliès também é um dos fundadores do cinema de terror, né? Porque em 1896 ele lançou o primeiro filme dele que chamava La Manu du Diable. Mas aí chega os anos 1910 e o pessoal fala assim, Nova York, gente. Mas Nova York não tem um clima tão favorável pra gente fazer. Talvez tenha um lugar bom, entendeu? Que a gente tem um clima aceitável, assim, pra gente fazer filme, né? Vamos construir um estúdio lá. E foi aí que eles construíram o primeiro estúdio em Hollywood. E foi aí que Hollywood se tornou o polo do cinema mundial. Claro que perdendo pra Bollywood e rival do Sai Desse Lago. Mas já que o cinema era uma coisa relativamente nova, e o pessoal falou assim, ó, a gente podia chamar o pessoal que tem dinheiro, né? Porque o pessoal que tem dinheiro é que tem que interessar no negócio, pra bancar os negócios, pra ir ver. Então eles pensaram num conceito muito importante que a gente tem hoje, que é chamar pessoas famosas pra fazer isso. Porque até então, não tinha atores de cinema, né? O teatro que era a arte mais antiga que a gente tinha. Então o pessoal começou a migrar do teatro pro cinema, e trazer vários nomes e foi atraindo mais público. Mas isso tudo que eu tô te falando é nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem um outro polo também no cinema que você deve esquecer, que são os documentários. E foi nisso que o Reino Unido foi ficando especialista, né? Tanto é que hoje em dia a gente conhece sobre todos os documentários da BBC, de Londres, né? São várias produções gigantescas e eles começaram a aprender e usar o cinema de uma forma diferente. Pra você ter uma ideia, um dos documentários mais famosos dessa época foi em 1912, né? Foi um documentário sobre o Titanic, a tragédia com o Titanic. E o Titanic tinha fundado em 1912, né? E pra surpresa de todo mundo, quem tinha escrito e tava estrelando o documentário era a Dorothy Gibson, né?
que era uma sobrevivente do próprio Titanic. Mas nessa época do cinema mudo, a coisa era completamente diferente, né? Porque hoje a gente tem um filme com música que é composta pro próprio filme. Nessa época, não. O pessoal tocava na sessão de cinema algumas músicas, mas não eram músicas feitas pro filme. Era tipo uma música qualquer que eles falavam assim, enquanto vocês estão vendo o filme aí, eu vou te entreter. E é isso. E foi nessa década também que começou a surgir um grande talento que até então era desconhecido. E Making a Living foi o primeiro filme do Charlie Chaplin, que até então não era conhecido como, né, Charlie Chaplin. Então, em 2 de fevereiro de 1914, saiu o primeiro filme do Chaplin, que tinha 13 minutos, né? Então o Chaplin começou a fazer um certo sucesso, mas ele ficou com medo das coisas evoluírem, porque ele era muito bom no cinema mudo. Mas e se o cinema começasse a ganhar som, né? Em 1920 isso aconteceu. Então, nessa década, primeiro que os filmes deram um salto de qualidade, né? Hoje em dia a gente tem reproduções do que poderiam ser os filmes de 1920. Mas a gente não dá pra ver o filme mesmo que era, mas dizem que a qualidade era muito superior. E eu te falei que o pessoal tocava uma música qualquer lá durante a sessão, né? Agora isso começou a mudar, porque o cinema mudo tava com os dias contados. As pessoas começaram a fazer composições pro filme, né? E além disso, eles começaram a usar alguns efeitos sonoros. Só que tudo era feito ao vivo, nada era feito gravado. Mas em 1927 isso muda, né? Com The Jazz Singer, que é um filme musical americano que foi considerado o primeiro filme em que o pessoal usou assim, ó, o vídeo e o áudio. E eram duas coisas separadas, mas era tudo gravado. E foi um processo de transição em que os filmes mudos foram perdendo espaço para os filmes que eles chamavam de talkies, né, que eram os filmes com som. E foi tão inovador que The Jazz Singer foi um dos primeiros filmes a ganhar um Oscar, né, que ele ganhou junto com um filme do Charlie Chaplin, que não morreu, gente. O negócio continuou vivo, continuou fazendo sucesso. Agora que vem o grande pulo do gato, porque entrou na história uma empresa muito famosa que você já deve ter ouvido ou lido em algum lugar, mas não sabe o que é a tal da Technicolor. Ela trouxe uma tecnologia que fazia com que 3 cores gerassem outras várias cores. Então isso que foi o preceito do filme colorido. E quando tem inovação, quem que a gente começa a pensar, né? Quem que vai usar as cores muito bem? Claro que é o nosso querido amigo Walt Disney, né? O Walt Disney. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que é o primeiro filme da Disney, que eu acho que é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, porque tá muito bom, você devia assistir pra você entender como é que foi o primeiro filme da Disney, e foi Branca de Neve em 1937, né? O Walt Disney queria comprar uma briga com todo mundo pra ver se ele conseguia fazer um filme que fizessem as pessoas chorarem, só que sendo um desenho animado. Então é ele que fez esse grande pulo do gato e a Technicolor ajudou muito nisso. Foi aí que várias técnicas foram se desenvolvendo, né? Por exemplo, a rotoscopia. Você sabe o que é a rotoscopia? Você fala, meu Deus, mas não sei o que é isso não. É o seguinte, ó, para um negócio ficar mais realista do jeito que eles queriam, normalmente a pessoa fazia uma ação, ela era filmada e as pessoas pegavam os frames desse filme, né, que são as fotos, que um filme é composto de várias fotos, e desenhavam por cima dessa ação. Então por isso que os movimentos ficavam tão realistas. Por exemplo, tem uma moça que chama Marge Bell, né? Ela se via como referência para Branca de Neve, né? E mais tarde ela foi referência para Fada Azul, né, do Pinóquio de 1940. Mas isso também começou a ser usado nos filmes, né? Mas mesmo não sendo o primeiro filme que usou isso, mas acho que foi o que usou melhor, que a gente pode usar como exemplo, que foi O Mágico de Oz. I'll get you, my pretty, and your little dog too. I'm not afraid of her. See you reach the wizard. Porque o filme é de preto e branco até um determinado momento. Depois que tem um furacão e leva a casa lá, quando ela abre a porta, o mundo tá colorido. Então eu imagino isso na cabeça do pessoal da época, né? O pessoal fala assim, meu Deus do céu, o negócio tá colorido, né? Essa é uma coisa doida. Mas em todo vídeo que a gente chega na década de 40 e tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? E nesse vídeo não tem como a gente fugir disso também. Porque como a guerra era um negócio assim meio apocalíptico, né? Se a gente pode chamar assim, os Estados Unidos começaram a usar a indústria do cinema para deixar o mundo mais gostoso, né? Então eles começaram a investir pesado nas comédias, nos musicais e tudo que era entretenimento. E olha o que o presidente Franklin Roosevelt teve a pachorra de fazer para deixar, né, a política da boa vizinhança ali. Financiado pelo governo dos Estados Unidos, né, o nosso querido amigo Walt Disney criou um personagem para satisfazer um certo país ali na América do Sul que começa com Bra e termina com Zil, né? Foi aí que nasceu o Zé Carioca. Foi por causa de um financiamento do governo para deixar todo mundo, olha só o Zé Carioca aí, né? Não gosta de guerra o menino, ele adora os Estados Unidos também. Foi nessa época também que a Carmen Miranda, que a gente já falou nos vídeos atrás, né, se tornou a mulher mais bem paga dos Estados Unidos, né? E deixando essa parte aí de guerras, Zé Carioca de lado, mas a Disney lançou alguns clássicos que com certeza você lembra da sua infância, né? Por exemplo, Pinóquio, você lembra? Vamos correr até em casa!
Saiu também em 1940 Fantasia, né? Que teve o Fantasia 2000 depois, mas nós vamos chegar lá. 1941 também teve Dumbo. Vamos! Vamos! Isso, Dumbo! Em 1942, teve uma das cenas mais tristes que a gente lembra da nossa infância, porque teve Bambi, né? E quem não chora quando vê a mãe do Bambi morrer? Nossa, ali... Esse negócio, Disney, sacanagem. Se fizerem esse remake também, aí já é demais. Você já deve ter visto algum musical na sua vida, né? Mesmo sem querer. Hoje em dia não tem tantos musicais assim no mainstream, tem tipo Mamma Mia ou qualquer coisa assim. Mas 1950 foi a década que o negócio explodiu. Principalmente com um filme muito famoso de 1952 que você deve conhecer, né? Que é Singing in the Rain. E foi em 1951 também que uma estrela de cinema começou a aparecer, né? A tal da Marilyn Monroe. Em um filme que chamava Love Nest, que é como se fosse O Ninho de Amor, versão brasileira. Herbert Richard. E foi a partir da década... Pessoal, eu vou retomar um pouco o vídeo, não vou passar bem inteiro, que ele tem quase meia hora. A gente vai deixar ele disponível para vocês no Google Sala de Aulas, tudo bem? Mas fazendo uma releitura da montagem sobre esse vídeo, que ele faz essa linha do tempo da evolução do cinema, e eu quero focar principalmente na câmera. Na filmagem, vocês repararam alguma coisa lá da primeira filmagem que ele mostrou, do cinema mudo, em que tem a legenda explica a cena, para esse último do Dançando na Chuva? Vocês repararam em alguma coisa? Comenta aí para mim, por favor. No primeiro filme, tipo, a câmera tá sempre parada de longe. Só que quando vai evoluindo, a câmera tá sempre se mexendo. Nossa senhora, alguém mais reparou isso? Gente, fala comigo. Tá frio, tá carente aqui na escola. Eu reparei porque eu não tava aqui. Então, mas, pessoal, o que a Alice falou é exatamente isso, cara. A câmera, ela tem uma independência. Depois de 50 anos que o cinema foi feito. Pegou a Kathleen, beleza. E exatamente isso. Por quê? Cara, o cinema foi uma inovação. Só que, para fazer essa inovação, eles precisavam de um trambolho imenso, gigante. A professora Marina tem uns slides desse daí que ela vai disponibilizar para vocês de como era, mano, extremamente difícil trabalhar com uma câmera. A câmera era fixa, era uma câmera fixa. Ela ficava parada, gigantesca, não tinha até suporte para manter ela em pé, era complicado. O tripé dela era um tripé totalmente fixo, que ela não aguentava o peso. E por isso que ela parece um pouco um teatro também, que você não consegue movimentar a câmera. E aí vem o tal do Georges Méliès, que ele comentou que a mata com a camisa dele. O cara teve que, para driblar essa câmera gigantesca e fixa, ele teve que inventar os efeitos de vídeo, os efeitos especiais. Gente, imagina em 1905, 1910 fazer esse rolê, cara. Inventar isso. Ele foi genial, ele foi um monstro. Então a ideia era tentar fazer um zoom, pegar vários takes e fazer um zoom, e essa coisa de movimento, de pessoa desaparecer da câmera, para tentar dar profundidade a uma coisa que fica fixa. E a grande, acho que vocês viram aí no comecinho, sabe aquela a lua, que de repente a lua tem um rosto, e de repente aquela bala acerta o olho dele? Todo mundo viu essa cena, né? Reparou? Sim ou não? Sim. Tá, beleza. Então, esse é o filme La Voyage dans la Lune, que ele já mostra essas técnicas de efeitos visuais. É um efeito muito difícil de ser feito, trabalhoso demais, demorou horrores, muito tempo, mas o efeito para aquela época é sensacional, é inovador. Depois, na próxima década, em 1910, é que o pessoal vai começar a criar, vai criar estúdios mesmo, estúdios só para cinema, que antigamente tinha essa coisa, aproveitar o espaço do teatro. E aí vem um fator interessante que eu quero que vocês saibam. O clima interferia muito nisso. É sério, o clima interferia demais. Porque as primeiras produções eram em Nova York, que era mais rica. Los Angeles estava crescendo na época, na Califórnia. Nova York faz um frio desgramado no inverno, assim, de fazer -10, -12, -15.
Já na Califórnia, às vezes, é difícil bater zero. Tem algum problema? Tem. É uma máquina que não consegue funcionar direito no inverno. E o filme, ele estraga. Tá? Fora que assim, ligar. Gente, o meu padrasto, ele tinha um Uno velho, um carro, Uno velho. No frio era impossível ligar aquele carro. Tipo assim, o combustível tal, tinha toda uma problemática. Essas máquinas, assim, começando a se aproveitar aí da energia elétrica, que ainda estava meio que nova e tudo mais, era muito difícil aquecer a própria máquina para você conseguir filmar. Ou seja, a produção cinematográfica era só no verão, praticamente. No inverno não dava para trampar com isso. Se eles vão para um lugar que o inverno é mais tranquilo, é mais de boa, eles conseguem produzir o ano inteiro. E aí vai ficando cada vez mais popular. É por isso que eles vão criar Hollywood, praticamente. Vai ser fundada a partir da questão cinematográfica. Não é uma besteira, hoje é uma grande cidade e tudo mais, mas ela nasce praticamente a isso, e a Califórnia começa a crescer economicamente também nessa fase. Sobre o que ele falou sobre o documentário, eu acho extremamente interessante. A Inglaterra é um país poderoso ainda, lembra das aulas de história, que é um país extremamente rico, consegue patrocinar, e eles focam muito nessa produção do momento, da verdade, de tentar filmar uma verdade. Não ficção científica, então eles vão se focar muito no documentário. E não é à toa que na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido documenta a guerra, a batalha. A gente conhece várias coisas sobre a Guerra de Trincheiras, porque eles documentaram tudo isso. Então a guerra foi uma serventia para eles. E já na outra década, é que o Foley, lembra daquela nossa primeira aula? Foi a primeira ou foi a segunda, Marina? Não lembro, acho que foi a segunda, né? A do Foley. Isso. Só em 1920, 20 anos depois, é que eles vão fazer a trilha sonora para o filme mesmo. Então a música é para o filme, os efeitos é para o filme. Esses efeitos eram feitos na hora, tudo bem? Era praticado na hora, praticamente, de bater, fazer. Então o Foley vai ficar bem popularizado. Já em 1930, esse negócio do Technicolor, que ele já explicou, essa ideia do Technicolor existe até hoje, tudo bem? Se você tiver impressora em casa e tem aquele tambor de tinta ou cartucho, geralmente você compra 4 cartuchos ou 4 tambores diferentes. O preto, e tem 3 cores lá, que é o azul, o magenta, que é meio rosa, e é magenta, mas enfim, é rosa, e o âmbar, que é meio amarelo. E é dessas 3 cores que sai toda a mistura. Cara, é uma composição química muito doida, e vai entrar nos conceitos de física também, tá? Porque o cara da câmera, ele tem que saber as angulações da luz. A luz é assim, importante, porque dependendo da angulação da luz é que você vai conseguir a cor certa. A luz a cor é uma onda de luz. Olha, eu tô dando aula de física, parça. Você é louco, mano. Mas toda cor, ela é uma onda, ela tem um comprimento, então menor e maior. Se eu não me engano, a menor onda de cor é a vermelha, não, mentira, é a violeta, a menor é a violeta, tanto é que a menor dela é ultravioleta, a gente não enxerga, e a maior de todas é a vermelha. E também é o máximo que a gente consegue enxergar. E a partir delas, todas as outras cores são esse comprimento. E o cara tinha que fazer uma angulação junto com a luz para conseguir pegar direito. E o cara que conseguiu fazer isso com a animação foi o Walt Disney. O Walt Disney conseguiu meio que revolucionar isso pra gente. E aí o cinema vai começando cada vez mais independente. Mas ainda não chegou onde eu queria. Só em 1950 é que a câmera consegue ter uma independência. Ou seja, 50 anos depois da criação do cinema, é que a câmera consegue se movimentar. E foi aí que vocês repararam. Agora, eles diminuíram o tamanho dela, a questão energética dela melhorou bastante. O tripé, gente, o tripé é extremamente importante numa gravação. Como você coloca a câmera, se ela vai para cima ou para baixo, se ela fica parada, ela não pode mexer. Antigamente era extremamente... Cara, você perdia... A Marina mostrou o filme. Esses filmes eram caríssimos. Você podia perder, assim... Se você perder um desse, era um rolão, né? O cinema antigamente era um rolão. E quando você perde um filme, você perde o filme inteiro, praticamente, e ele era muito caro. Até para conservar eles era complicado, tinha que ser um lugar seco e tudo mais, que ele é extremamente inflamável, esse filme. E só em 1950 é que eles vão ter praticamente essa independência. Então, além dele conseguir se movimentar, colocou uma rodinha nesse tripé, a câmera ficou menor, e o cameraman consegue movimentar lá para cima e para baixo. Então você tem uma independência de movimentos. Até então, o cara filmava um take, parava, tinha que cortar isso, colocar em outro canto e começar a gravar tudo de novo. E é nesse momento que a televisão chega no Brasil também, tá? Então essas técnicas vão chegar só no Brasil em 1950. O cara que vai trazer isso aqui pro Brasil é um senhor chamado Assis Chateaubriand.
é o cara que fez o Museu do MASP também, tá? O Museu do MASP recebe o nome desse cara também. Então, um cara muito importante aí na nossa cultura brasileira também. E vai fazer a TV Tupi no Rio de Janeiro, tá? Para eu dar um basta assim, para vocês entenderem, só na década de 1980 é que essa tecnologia está mais presente na América do Sul e na Ásia. Tanto é que só na década de 1980 é que esses países começam a ganhar os prêmios de filme, o Oscar. Se eu não me engano, o primeiro filme a ganhar um Oscar é um filme argentino na década de 80. A Argentina, se eu não me engano, ela já tem uns 3 prêmios de Oscar já, de melhor filme estrangeiro. O Brasil ainda não tem, cara. O Brasil tem um problema com o audiovisual. Aqui a gente tem umas produções feras, muito boas, mas os estúdios, o pessoal, eles são praticamente independentes, né, Marina? E, cara, eles não dependem muito de recursos, mesmo tendo atores que são, às vezes, de televisão, que participam dessas questões independentes, a produção fica muito complicada. Para finalizar essa parte histórica, que vai chegar e interferir na vida de vocês, 2011 é um marco na história do audiovisual no mundo, porque em 2011 é feito o primeiro filme em um smartphone. Então, aí é a grande independência da câmera, cara, da técnica. Agora, o cara não precisa necessariamente da câmera profissional, ele precisa saber ângulos como filmar. Isso vem da fotografia, vem dos treinamentos fotográficos já de muito tempo atrás, e aí ele pega o seu celular e sai gravando. Nós temos já filmes premiados em festivais de filmes conceituados, por exemplo, Cannes, de Berlim, de Toronto, e foram filmados em iPhone. Tudo, ele foi filmado tudo no iPhone e foi totalmente produzido, pós-produzido, efeitos feitos no celular. Documentários também. E aí eu quero interromper um pouco a aula e falar uma coisa com vocês, como isso foi importante, cara, principalmente para populações mais carentes. Isso aqui é extremamente importante, a gente vai usar isso daqui para a questão social também. Porque é nesse momento que, mesmo a gente leiga, que não sabe muita coisa, conseguir gravar uma coisa interessante, a gente começa a mostrar nossa verdade para o mundo também. Porque tudo que eu estou falando até agora são pessoas ricas, poderosas, é uma certa parte da elite que consegue produzir isso. Boa parte das produções sempre foi feito por olhar deles, só o consumo dessa parcela que é muito abastada, tem muita grana, tem um poder político, econômico na mão, e a gente foi meio que tendo que engolir essas coisas. E a independência técnica começou a mostrar a nossa verdade, a verdade de quem está aqui desse lado, quem sofre as mazelas. E eu quero comentar um pouco com vocês sobre o que aconteceu ontem também, e a importância de a gente documentar essas coisas, de mostrar, de saber mostrar nosso ponto de olho. Quando você grava uma coisa, você mostra seu olhar, sua perspectiva. Ontem nós tivemos um massacre no Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, sabe, o Estado pegou em armas e matou a população lá dentro. Sabe, 23 pessoas foram assassinadas pelo Estado. Vocês ficaram sabendo disso? Vocês viram notícia disso, gente? Sim. Eu vi isso no Twitter, só que eu não Eu também vi. na matéria. Isso estragou meu dia ontem. Eu vi um advogado que é do Jacarezinho, que ele estava falando, ele estava relatando, mas depois você vê o vídeo que a população gravou. E se a população não grava, a gente não sabe a verdade deles. Porque quando a gente vê um jornal, vê alguma coisa, o que aparece? 23 suspeitos, 23 bandidos, 23 traficantes foram assassinados como se isso justificasse. E não justifica, mano. A gente vive num país que tem lei, tem norma, e o Estado não tem direito de matar ninguém. É no último caso. E como sempre, se entra por exemplo, numa favela, numa comunidade com gente pobre, isso aí começou lá no metrô. Você vai trabalhar, tem que trabalhar nessa porra dessa pandemia aí, pegar busão, metrô lotado e já tomar uma bala para ficar ligeiro. Mataram um policial, que é outra vítima desse Estado aí, porque a operação foi extremamente mal feita. E o cara foi vítima também, mas não justifica os outros companheiros dele fazer uma vingança contra o povo que não tem nada a ver. Invadiram casas, mataram adolescentes. Essa aí foi para salvar adolescentes. E para salvar adolescentes, mataram adolescentes. Mataram um lixeiro, gente. Ele tava com a roupa de lixeiro. Se ele é lixeiro é porque ele não quer entrar no tráfico, certo? Se ele tá lá com essa, é porque ele não quer entrar nisso. Ele não quer. Ele tá de boas. Ele tá num trabalho que a sociedade vê como degradante justamente porque ele não quer, porque ele tá lutando contra esse sistema, tá ligado? Ele tá lutando contra essa porra. Desculpa aí, mas é mais forte do que eu.
E, mano, o cara não foi só executado, como colocaram ele sentado com os próprios dedos na boca. Isso é um sinal de execução, mano. É o famoso CPF cancelado. É um trabalhador, mano. Mesmo se não fosse, não justifica, cara. O Estado não tem jeito de... Aqui não tem pena de morte. Certo? E outro, o cara que tá lá, ele não é um juiz. Mesmo se tivesse pena de morte. Quando você vê os relatos, os vídeos, mano, é ruim, dói, mano. Eu passei quase mal, assim, que a galera lavando o bagulho assim, e vinha, mano, aquele sabão, aquela água, aquele sangue. Caraca, mano. E quando você vê o relato das mães que estão lá, que perderam os filhos, mano, de novo, gente, tudo gente preta, mano, tudo gente pobre, tudo gente humilde. E se a gente não tem isso daqui, a gente tem, tá vendo? Isso é tecnologia, a gente usa a tecnologia, senão a gente não fica sabendo. Isso acontece no Rio, que é aqui do lado, gente, aqui do lado, 400 quilômetros. A gente fala de guerra, mas a gente tem uma guerra no nosso quintal. A gente tem um Iraque no nosso quintal. A gente tem um Afeganistão no nosso quintal. E se a gente não tiver isso daqui, por isso que a tecnologia é interessante, por isso que a gente usa isso daqui, é pro nosso bem. Para promover, mas também para mostrar a nossa verdade. Porque se a gente não ficar sabendo, sempre vamos ficar registrado como o quê? Que o 23 pessoas, que para eles é tudo... Mano, se mora na favela é suspeito, não importa. Pô, o moleque morreu no sofá de casa, gente. Você vai fazer o quê? O cara que na sua casa, com 2 pés na porta. Morreu no sofá de casa, fazendo o quê? Tipo, vocês estudando, do nada o cara, pá, vai e toma um tiro, mano. Acabou. Nada justifica isso. E esse lado aí, de nos preservar, de registrar, de documentar essas verdades, dá meio que um salvaguardo. A violência não vai acabar desse jeito, mas, cara, pelo menos a gente consegue mostrar o nosso ponto de vista. Que essas agressões, cara, não acaba nunca. A gente tá em 2021 já. Tanta tecnologia aí e, mano, fala, Mar. Will, você me lembrou uma frase que acho que você até falou em alguma aula, alguma coisa assim, que é sobre o racismo, né? Que acho que o Will Smith falou, né? Não é que o racismo humano começou a aparecer mais, não, ele só está sendo mais gravado. Esse tipo de violência, ele está sendo mais gravado. Tanto que nessa operação, que eu vi também, a polícia pegou o celular de todo mundo. Porque a galera gravou, mas não, imagina, tipo, a galera confiscou o celular. Que é proibido também, não pode. Mas você tá lá do lado... E assim, gente, e pra terminar assim, lá tem problema, lá tem tráfico, tem esses problemas, não é só lá que tem não, tá? Tem um monte de festa de boy, um monte de condomínio de playboy aí, mano, que tem também e ninguém faz nada. É tudo senhor, não senhor. Imagina, venha me acompanhar, por favor. Não, com o seu advogado, sim senhor, sim senhor. Por que aqui não tem o mesmo tratamento, cara? Eu não tô pedindo pro cara chegar atirando no playboy, tô falando pra ninguém atirar aqui, desse lado. E se a gente não mostrar, isso sempre vai continuar acontecendo. Acontece na minha época de criança, eu lembro da chacina da Candelária, foi na época que eu era pivete. A desculpa era tudo trombadinha, tudo moleque. Ali, ó, ficar roubando os outros. Gente, parece que isso aí é justificativa para tirar a vida de alguém. E não é. E assim, essa questão do cinema, tem um filme no Brasil que chama, um dos primeiros, né? Na década de 60, chama 5 vezes Favela. Né, que aí eram os burguês gravando o que seria a vida na favela. Aí, aqui há uns 10 anos no máximo atrás, fizeram 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, que era a galera que é da favela, da comunidade mesmo, formada em audiovisual ou não, um ator, que fizeram esses curtas, uma releitura desse mesmo filme, 5 vezes Favela, agora por nós mesmos. E um dos diretores um dos curtas, ele foi morto ano passado, né, no Rio de Janeiro, num assalto, né, onde o cara enfiou uma faca nele, alguma coisa assim, né? Sei lá, sabe? Então, eu acho que o instrumento de você fazer um documentário, como, por exemplo, a semana passada eu falei do Eduardo Coutinho, né, que é um grande documentarista brasileiro, falecido já, onde ele registrou a luta, mano, dos camponeses, a perseguição dos camponeses na Paraíba. Então, o audiovisual, ele assim, a partir do momento que teve essa evolução técnica, a gente consegue fazer denúncia, sim, de todas as injustiças e coisas que a gente tem nessa sociedade. Porém, é importante a gente ter noção um pouco também de técnica, né? Porque não adianta eu catar
e sair gravando e jogar a cena sem. Eu tenho que pensar o que eu quero mostrar, né? Então, criar o que eu quero denunciar mesmo. E através do escrever um roteirinho básico e uma sequência de imagens, depoimentos. Mas, enfim, mais ou menos. E falar com as pessoas, porque você não pode expor as pessoas, porque isso é perigoso também. E, sabe, ninguém aqui que grava isso tá querendo ganhar um prêmio, tá ligado? Só tá querendo ser mais humanizado para evitar que isso aconteça novamente. E não é só uma ferramenta para ganhar a vida, mas é uma ferramenta para a gente viver também. É uma coisa para manter os nossos vivos, tá ligado? Porque, assim, muitos que morreram lá têm a minha cor, têm a minha cara, velho. Tem a nossa realidade. A gente tá muito próximo deles. Assim, é isso que eu queria falar sobre esse fato ali na nossa aula. Ser professor e dar aula é isso também, tem que colocar esses fatos para vocês também. Para eu terminar em outra vibe agora, só para finalizar essa questão da técnica, tem um cara aí que hoje em dia ele usa muito efeito prático e ele quase não usa nenhum efeito digital, ele usa um efeito muito prático para isso. E tem até uma tecnologia que todo mundo aqui já foi em cinema, né? Hein, gente? Sim. Vocês já foram no IMAX? Não. Nunca foi no IMAX? Você no Tucuruvi até uma tela de IMAX lá. É uma tela de altíssima definição. Sim. Já viu, né, Julinha? Geralmente é um filme 3D, um filme bem carão, assim, eles colocam nessa tela IMAX. Por que eu tô falando disso? Tô falando de um diretor chamado Christopher Nolan. O Nolan, ele é um absurdo, cara, porque ele não faz nenhum efeito digital, nenhum. Tipo, usar o computador para criar coisa. Não é problema, você pode usar, mas ele não gosta. Ele quer o efeito, ele quer movimento, ele quer que seja orgânico, sabe? De verdade. Cara, ele pega as câmeras que foi feitas apenas pro IMAX e ele começa a fazer, tem que construir uma estrutura de engenharia gigante para a câmera começar a se movimentar para simular, por exemplo, um avião caindo no mar, para simular uma nave espacial. Ele fez um filme chamado Interestelar. 90% do filme Interestelar, que é um absurdo, cara, é efeito prático. Uma coisa outra que você vê que é efeito digital, mas a nave, ele mandou construir uma nave, gente. E o movimento da nave é perfeito, assim. Ele chamou físicos para fazer isso. Desde a coisa mais técnica, mais avançada, mais cara, até eu documentar uma coisa, a técnica de filmagem é extremamente importante. O ângulo, o local, qual é o efeito, se está enquadrado, se não está enquadrado. Ele é fundamental para essas produções. Quem está fazendo TikTok usa isso, quem está fazendo Instagram usa isso, quem está fazendo cinema caríssimo, usando milhões, está fazendo isso. Vocês entenderam, gente? Pegaram a ideia? Sim. Beleza? E Marina, agora é contigo. Então, aí aproveitando essa oportunidade aí, ó, peraí, deixa eu preparei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver se vocês estão vendo. Uns vídeos, tem um festival que chama Festival do Minuto. E o Festival do Minuto, ele vem com essa ideia de fazer algo que comunique, sim, e muito rapidamente, 1 minuto. E nesse vídeo aqui, vocês vão ver. Vocês estão vendo? Sim. Beleza. A gente conversa. Pronto, tá desligado. Agora veio o áudio. O que vocês acharam? Que assim, eu queria. A edição é muito da hora. Tipo, Louco, né? expôs as imagens assim passando. Tudo em 1 minuto. Tudo em 1 minuto, né? E assim, são todas imagens de Olimpíadas, né?
tem disponível na internet. E o que é? A edição da música, a edição do vídeo, ela vai... Qual que é o centro da edição? A bola, o movimento. Então, e a música dá sequência aos cortes, a essa edição. Vocês conseguiram mais ou menos perceber isso? Sim. Sim. Aí tem mais um que eu vou mostrar aqui para vocês, que com aquela técnica, logo lá que a gente apresentou no começo do vídeo, que é o stop motion, né? Aí eu achei super simples, todo mundo... E você vê que é tudo fotografia, e como a fotografia conseguiu ter movimento, cara. E perfeito com a música. É só foto, aquilo é só foto. O cara colou uma foto com a outra, com ângulos diferentes, foi girando aqui. Imagina o trampo que o cara não fez, mas olha o efeito disso. Como fica perfeito, cara. Sensacional. Peraí, mais uma. E aí, qual que vocês conseguiram ver, assim, rapidinho, não tem nem um minuto, né? E foi uma sequência de fotos que você pegou o objeto, nesse caso a mala, e foi tirando foto quadro por quadro. E depois você coloca numa linha do tempo, várias fotos em movimento, vira um videozinho pequenininho. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque, conversando com o Will, a gente pensou em fazer um videozinho, algo assim, desse gênero, né, Will? Uhum, sim. E aí, por quê? Né? Não sei se todo mundo está sabendo, a gente já tem o nosso Instagram com a arte que a Fer fez, a Fernanda que fez. Né? Ela tá aí? Ela caiu, eu acho. Ela estava aqui, mas acho que caiu. Deixa eu conferir. E aí também temos o TikTok também. Eu ainda não estou seguindo porque eu não estou conectada na minha conta. Mas porque a ideia é fazer... deixa eu ver. Aqui. Peraí. Vocês estão vendo agora? Não, vocês não estão vendo isso. Só um minutinho, que eu me confundi aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vou falar sobre... Aqui dá tempo, meu? Dá sim. Beleza. Deu 10 minutinhos ainda. 10 minutinhos? Então, vamos lá, eu vou falar rapidão, então. Vamos ver, vocês conseguem ver aí? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá, né? Como a gente está colocando planos, o que são planos, né? Um plano cinematográfico, o que é? É um enquadramento, que é o quê? A distância entre a câmera e o objeto. Por isso que quando a evolução técnica do cinema, da câmera mesmo, vai aumentando, a gente vai tendo mais essas brincadeiras de movimentação, esses tremeliques de câmera, né? E por que é importante? Por que é importante? É importante saber o que eu quero enquadrar, porque isso que vai estabelecer a relação entre o tema central do que eu quero mostrar com o ambiente ali. O que é? O plano cinematográfico, ele determina o tamanho desses personagens e e o que às vezes eles estão pensando na história, o que eles estão sentindo ou não, né? Então, ele é meio que também uma coisa mais ligada com o emocional do personagem ou do filme. Então, quando a gente decide de como a gente vai enquadrar uma cena ou uma foto, a gente faz sempre uma seleção. Sempre, toda a produção textual, fotográfica, de filme, qualquer coisa, é sempre decidir o que fica de fora e o que não irei contar. Bem, então, enquadramento é pensar a câmera. Movimento é aquela coisa de
zoom, enfim. Então, já falei, né, que plano cinematográfico é a distância entre a câmera e o objeto. Então, vamos começar com um plano geral. O que é o plano geral? É o mais aberto possível, aquele que geralmente a gente usa em começo de filme, né? A gente tem, assim, bastante espaço. É como se, ó, por exemplo, eu estou no plano geral aqui. Esse é o meu plano geral. Desse enquadramento que eu coloquei aqui. Aí, ó, já estou fazendo um movimento de câmera. Não sei se vocês me veem, né? Verdade. Vê sim. Não, peraí, senão eu me sinto louca. Você foi bem Méliès agora. Que bom. Então, só um elogio. Então, também, quando a gente tem, aparece um personagem, eu estou aqui bem distante, eu quero mostrar, às vezes, um isolamento ou um distanciamento do que esse personagem, essa ser, ou tá da sociedade e dessa realidade. Por exemplo, essa foto, vocês conseguem ver? Sim. Ela passa essa sensação de isolamento, distanciamento ou não? Só para a pessoa que está no meio, né? Que as outras... Nossa, mas eu tô sentindo um vaziozão aqui, cara. Tipo assim, nossa, é bizarro, cara. Tantos lugares assim, só uma pessoa aqui. Dá uma agonia. Então. Oi? Dá uma agonia. Uma agonia, né? Então assim, o enquadramento mostra isso junto com esse cenário cheio de cadeiras vazias, dá mais ainda a situação, o tempo e o espaço que esse ser humano está, né? Essa situação do isolamento. Aí, ó, mais um plano geral para mostrar também, no caso Nova York, né? Um outro plano geral para mostrar também qual é a situação. Vocês já assistiram esse filme, gente? Sim, Não. Violento, hein? Jesus amado. Nossa, A Júlia a Júlia é muito cult, mano. A Júlia é muito cultizeira dos filmes, cara. Ele é bem violento, assim, mas é bem interessante porque é o primeiro. Vamos falar assim, o orçamento não é tão grande também, né? Vamos pensar. Que a ideia é o plano. A Taxi Drive também é um plano aberto, que é um outro filme também muito louco. Violento. Então, o que seria, então? Vou falar agora um pouco sobre o plano médio. Eu estou falando bem rápido, porque esses slides estão disponíveis, né? E depois posso colocar alguns vídeos para explicar exatamente isso, detalhadamente. O plano médio, vamos dizer assim, esse plano aqui, barriga para cima, para cá, meio corpo, certo? E do poderoso chefão, importante do plano médio, porque ele estabelece, de novo, né, sempre o plano é estabelecendo o tema e o meio ambiente, e aí ele pega mais ênfase aos diálogos e, às vezes, alguma cena que está acontecendo atrás. Ele dá mais ênfase às falas e o gestual do personagem. Né? O plano americano, ele tem esse nome pela questão dos antigos filmes de faroeste, né, de western, onde eles eram, por causa dessa questão de câmera, enquadramento e tamanho do estúdio, e porque você precisava mostrar a arma aqui, né, a ideia é mostrar a arma, mostrar ali o que é ser cowboy. Então, eles sempre enquadravam da parte do joelho para cima. E aí ficou chamado de plano americano, né? Então, ele é mais para mostrar o cenário um pouco geral, as armas, e não tanto a expressão.
Aí, em embalos de sábado à noite, um plano médio, tá vendo? Em cima do joelho aqui. E o primeiro plano é bem aqui, assim, ó, né? Para mostrar o detalhe de uma cena, mostrar o seu sentimento, o seu pensamento. Ele é muito mais para mostrar a condição psicológica e emocional do personagem. Então, ele também pode ter o movimento de câmera e aos poucos fechando, mas enquadrando cada vez mais para o olhar do personagem, né? Por exemplo, esse é o caso do primeiro plano, um filme muito fofo, que tem uma trilha sonora legal, de um cara que... Amélie Poulain, é muito legal. Apocalipse Now também, primeiro plano, que aí mostra... O que é essa foto? Essa foto mostra o que para vocês? Só um homem. Um homem assim, a Pessoa sombra bem assim, sinistra. sabe? Eu não entendi. Tipo, mostra uma pessoa assim, sabe, bem assim na sombra, assim, bem das trevas. Como se tivesse, sei lá, querendo se vingar, pensando em alguma coisa de vingança. Vocês chegaram nessa conclusão por causa da cor, por causa desse escuro aqui na lateral, né? Ou não? Sim. Show, show. E aí, deixa eu ver. Primeiríssimo plano é aquele que projeta mais a revelação do pensamento do personagem, né? Aquela coisa mais interior. Então, assim, de novo, voltando ao Pulp Fiction, essa foto, ele tá com uma sensação, ele parece boa, ruim, né? A gente consegue sentir mais ou menos o que ele está sentindo, né? O que seria para vocês essa expressão? Como se ele estivesse achando algo bom. Essa sensação mesmo. Né, de uma... Bom. E aí, de novo, né? Lembrando o Instagram, a Fernanda tá aí para falar como que foi o processo criativo dela. Não, ela caiu e não conseguiu voltar. Ah, que droga. E aí, deixa eu ver, eu vou mostrar mais um aqui rapidinho, que é o que o Will falou, né? Preparei para vocês esse daqui, né? A origem do cinema. Mas aí tem a coisa mais detalhadinha, tudo sobre o que a gente falou aqui também. Olha o tamanho da caixa, cara. Jesus amado. Imagina movimentar esse treco, mano. Não dá. Não dá, mano, ó. Enorme. Aí, ó, esse daqui já era um pouco mais, mas mesmo assim, né? Enfim. Eles eram muito sensíveis ao movimento. Então, se você tremer, você estraga o filme. Então tem que tomar um baita de um cuidado com isso. Tanto é que demorou 50 anos para o cara ter uma autonomia maior de movimento, de mexer na câmera mesmo. Sim. Aliás, só para complementar o que a professora Marina falou, eu vejo muito desses negócios de enquadramento no TikTok, cara. É uma doideira. Porque vocês que devem assistir bastante TikTok. Ó, vou dar só um exemplo. A dança, quando faz alguma dança, geralmente é aquele quadro mais para baixo, que você precisa ver o movimento do corpo inteiro. Então vai fazer aquele tende da música, enquadramento mais... Aquele primeiro enquadramento que ela explicou. Quando alguém vai fazer uma dublagem, já é o primeiro plano. Você precisa ver aqui, ver a questão da fala, como ela vai falando, a graça tá aí. E aquele primeiríssimo plano, geralmente você vê quando a pessoa, alguém tem algum, tipo, um áudio engraçado, e a pessoa só faz aquela cara dela de safada, ou cara de raiva. E esse enquadramento só faz sentido, só vai fazer sentido essa piada, ou essa questão, essa comunicação, a partir do enquadramento que a pessoa usa. Então, além dela usar a trilha sonora, a dublagem, a dança, ela também está usando o distanciamento entre uma coisa e outra.
a questão do enquadramento. Nas coisas simples mesmo, vocês reparam isso. Agora começa a enxergar os TikTok que vocês assistem, ou as produções no YouTube ou no Instagram, para ver essa questão do enquadramento, ou esse enquadramento primeiro plano, segundo, terceiro plano, se está perto, se está longe, se é americano ou não. Começa a fazer esse exercício. Porque daqui a pouco vocês vão ter que produzir alguns vídeos também, tá? Então, vídeos ligados à profissão, vídeos ligados ao humor. A gente vai começar a trazer os efeitos para vocês, como a gente consegue fazer o efeito, por exemplo, com celular, tudo bem? Tem uma galera que tem uns tutoriais. Alguns de vocês já usam, que eu tô ligado, mas não só o efeito, assim, de colocar um filtro, tudo bem? Mas é o efeito, assim, de você girar seu celular e trazer de volta, de você derrubar um negócio, travar e criar um movimento com isso. Firmeza, pessoal? Sim. Vocês estão vivos aí? É nóis? Tá vivo, tá vivo. Contente aí que vocês participaram também, das pessoas novas que entraram, sejam bem-vindas aí. Júlia, Milena, a Ana, que não estava participando. Pessoal que está vindo sempre, tamo junto, como sempre. Agora tá na hora do nosso print maravilhoso, né, gente? Vamos abrir a câmerazinha, por favor? Ai, toda Aê. vez eu esqueço. Hoje eu tô apresentável, professor. Toda cagada. Mentira, Kelly, você sempre é bonita. Ah, Ai, Julinha, que saudade, Milena. não. Por favor, Julinha, saudade da minha tutoranda. Cadê o Otávio com os cabelos hidratados? Você acredita que ele não tá ligando? Meu Deus. Ai, vai meter o louco mesmo, Otávio. Aninha, cadê você, Aninha? Aninha é Instagramer, que eu tô ligado. Vai, já aproveita e vai tirando os prints, hein? Hoje não tem sacola que eu tô na escola, tá? Graças a Deus. Fica tão fofinho com a sacola, professor. Se eu usar sempre vai enjoar, então tem que ser de vez em quando, tá ligado? Várias figurinhas, professor. Ah, é? Já? Misericórdia. Ai. Gente, muito obrigado aí. Satisfação demais, mano. Esses momentos que eu tenho com vocês aí, das nossas doideiras aí, vocês compram nossas brisas. Tamo junto, tá? E vai olhando lá no Google Sala de Aula que a gente vai colocando as coisinhas, tudo bem? Se tiver algum problema, alguma dúvida, pode mandar pra gente. A gente vai colocar também o link do TikTok e do Instagram para vocês entrarem, se inscrever, compartilhar, mandar pra galera. E o que vocês pensarem em produção, já querer produzir alguma coisa, já manda pra gente, firmeza? Vocês que já pesquisaram o TikTok da profissão que vocês querem do sonho, vê aí se vocês conseguem reproduzir alguma coisa, alguns efeitos, já manda pra gente, já fala pra gente qual é o efeito que vocês usaram, pra gente já colocar isso na prática na aula também. Fechado? Pode ser? Pode ser, beleza. Então demorou, gente. Pode ser. Um grande abraço, bom final de semana, tá mó friaca mesmo hoje, aproveita aí a sexta-feira. Tamo junto, beijão a todos. Tchau, professor. Falou. Professor. Gente.